Boa tarde. Hoje a nossa live vai ser sobre o tema de educação política. Nós somos alunos de gestão pública para o desenvolvimento econômico e social da UFRJ e esse trabalho faz parte de uma das nossas atividades para extensão. Esse tema é muito importante, principalmente porque ele vai ser o ponto principal da gente escolher nossos representantes que vão estar em todas as esferas políticas para representar a gente. Um voto sem informação, ele acaba tendo consequência negativa para a vida de todo mundo. A importância da política na nossa vida se dá pelo simples fato de ser ela que vai representar nossos interesses e compreender as nuances desse debate político é vital para a gente conseguir exercer nosso papel como cidadão. A partir do momento que votamos conscientes e sabemos de como o sistema funciona, contribuímos para uma gestão pública eficiente e identificamos nela pessoas que nos representem. E no meio disso tudo, é muito importante a gente entender como funcionam as esferas do governo, como funcionam as esferas administrativas, para a gente entender em qual impacto a gente vai ter o nosso voto nessas esferas. E o Pacto Federativo, ele está definido na Constituição e pelos artigo 1º e artigo 18, que o artigo 1º da Constituição Federal afirma: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constituiu-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Aí no artigo 18 da Constituição Federal, a gente tem um outro trecho que fala também sobre a importância do Pacto Federativo. A organização política administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados e o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos, no termo das Constituições. Sobre as unidades políticas administrativas, as meninas vão explicar melhor, que vão ser que vão ser os nossos palestrantes do nosso curso, que vai ser a Cecília, a Karen, a Tayane, o Lucas e a Maria Júlia. E eles vão estar sendo responsáveis por elucidar melhor a nossa mente em relação a esses temas que são, às vezes, tão complicados, só que são muito importantes no dia de hoje. Bom, eu vou começar falando um pouco sobre as competências do governo federal. O Poder Executivo Federal ele tem como responsabilidade governar o povo e administrar os interesses públicos de acordo com as leis previstas na Constituição Federal. As leis federais elas têm prioridade sobre as leis estaduais e municipais, que nós vamos falar daqui a pouco, e elas abordam aspectos importantes da rotina do nosso país. Algumas das responsabilidades mais importantes do governo federal, nós colocamos aqui, são a saúde, a educação, a segurança pública, relações internacionais, comércio internacional, grandes projetos de infraestrutura, como a criação e a manutenção de rodovias, ferrovias, hidrelétricas, defesa nacional, políticas federais, agências reguladoras e assuntos econômicos como política fiscal, política cambial e a política monetária. Mas aqui nós vamos dar foco em algumas que são mais importantes, porque não daria para falar de todas, e eu vou começar falando sobre a saúde pública, as responsabilidades do governo federal nessa pasta. O governo federal ele não tem uma responsabilidade direta sobre o serviço de saúde. A União ela vai ser cobrada principalmente para coordenar e para fornecer os recursos para a saúde. São poucas as ações que vão ser executadas diretamente pelo governo federal. Elas ficam mais restritas, em geral, a atendimentos nos hospitais, ao trabalho nos laboratórios e nas pesquisas. De um modo geral, cabe à União realizar os repasses dos recursos que são destinados aos estados e municípios, que aí sim terão uma atuação mais direta na saúde pública. E também cabe ao governo federal organizar e financiar o Sistema Único de Saúde, que é o famoso SUS. Algumas das responsabilidades do governo federal, assim, mais diretas em relação à saúde pública, são o repasse de todas as vacinas para os municípios, a disponibilização de medicamentos de alta complexidade, como os de tratamento para pessoas soropositivas, né, o HIV. Eles vão manter os hospitais federais, que muitos deles são universitários, e vai centralizar os investimentos nas pesquisas e nos laboratórios. Um ponto importante é que é obrigação da União destinar no mínimo 15% do seu orçamento para essa pasta de saúde. Só que em 2017 foi aprovada o teto de gastos e isso fez com que os gastos do governo passassem a ficar limitados ao valor utilizado no ano anterior, só reajustando conforme a inflação.
E o total gasto em 2019 nessa pasta de saúde pública foi 13,54%, ou seja, menos que os 15% que são previstos em lei. E isso foi em decorrência da aprovação do teto de gastos. É um ponto importante de se deixar aqui. Em relação à educação, novamente, o governo federal não vai ter uma ação tão direta. Ele vai ficar responsável para articular, junto com o Ministério da Educação, né, o MEC, as diretrizes para o ensino público nacional. A pasta ela vai organizar algumas ações do ensino brasileiro, vai dar as diretrizes e vai prestar assistências técnicas e financeiras para os estados e para os municípios, conforme prevê a Lei de Diretrizes da Base da Educação, a LDB, que é a principal legislação da área. Só a educação superior que vai ser responsabilidade mais direta do governo federal, que são as universidades. Todo o restante, o ensino fundamental, primário, vai ficar mais como responsabilidade do governo municipal e estadual. Só existem dentro disso duas exceções que vão ser mais responsabilidade do governo federal, que são os colégios de aplicação e os institutos federais, que são ligados às universidades, como o IFRJ, por exemplo. E um exemplo prático de como é a atuação do governo federal na educação pública imagine que você quisesse que mais creches fossem construídas na região em que você mora. Não vai ser uma responsabilidade do presidente construir aquelas creches, é uma responsabilidade do prefeito. Mas cabe ao presidente, nessa questão, poder criar, junto com o MEC, políticas públicas que visem ampliar as vagas nas creches em todo o território nacional. É uma atuação mais ampla. Em relação à segurança pública, os responsáveis para elaborar e implementar as estratégias e metas a serem alcançadas nesta pasta vai ser o governo federal e vai elaborar também propostas de prevenção e controle da violência e criminalidade. Para auxiliar nessa tarefa, ele vai ter a contribuição de 3 forças policiais, que a primeira vai ser a Polícia Federal, que vai apurar os crimes contra a ordem política e social ou que prejudiquem a União e que também vai fiscalizar os aeroportos e as fronteiras. A Política Rodoviária Federal, que vai ser responsável pelo patrulhamento das rodovias federais, e a Polícia Ferroviária Federal, que vai patrulhar as ferrovias federais. E todas essas 3 polícias elas vão ficar subordinadas ao Ministério da Justiça. Em relação ao transporte, o governo federal ele vai ser responsável para definir as regras gerais de trânsito, como o Código de Trânsito Brasileiro e a Política Nacional de Mobilidade Urbana. E também cabe a ele a manutenção e a construção das rodovias federais, vai também a implementação do transporte rodoviário, a ampliação dele, o transporte fluvial, interestadual e ferroviário e rodoviário. E também a manutenção e a responsabilidade dele vai ser muito exercida pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos, que vai ser responsável pela ferrovia. E, por último, pode passar de slide, por favor, nós temos falar um pouco também sobre a separação dos poderes no âmbito do Executivo Federal, que é representado pelo presidente da República, que está lá no Palácio do Planalto, que é esse prédio aí da esquerda, nessa imagem que nós temos, que são a Praça dos Três Poderes. Então, no Palácio do Planalto fica o presidente, que ele vai atuar junto com os ministros que são nomeados por ele. Também montam os secretários, os conselhos de políticas públicas e os órgãos da administração pública, que vão todos atuar junto com o presidente da República. E o presidente ele vai dialogar com o legislativo e também vai ter o poder de sancionar ou rejeitar uma lei que seja aprovada por eles, né, pelo Congresso Nacional, que é justamente esse do meio, que é o Congresso Nacional, onde ficam os deputados, os vereadores, e é o poder legislativo, que ele vai criar as leis, vai também fiscalizar o poder executivo, que uma dessas funções que ele vai exercer é analisar como está o gerenciamento do Estado, e ele também vai ter a capacidade de aprovar ou reprovar as contas públicas. Ele vai ficar ali como um fiscal também.
E, por fim, nós temos o Poder Judiciário, que é representado pelo Supremo Tribunal Federal, que é esse na direita da imagem, que ele vai ter a função de interpretar as leis e julgar os casos de acordo com as regras constitucionais e as leis criadas pelo Legislativo. E ele também vai aplicar as leis em casos concretos, né? O Judiciário ele vai ser representado pelos ministros, pelos desembargadores e promotores de justiça, além dos juízes. E é isso. Olá, eu sou a Cecília e eu vou apresentar para vocês o nível de governo estadual. Então, como já foi dito aqui, existe uma Constituição e ela separa esses entes federativos e todos eles estão subordinados à Constituição. Então, além das competências comuns com os outros entes, porque o Estado também tem competências comuns com a União e com os municípios, eles têm algumas disposições específicas. E algumas disposições específicas do Estado são serviços locais de gás canalizado, ou seja, ele pode explorar diretamente ou mediante concessão, que é você permitir que alguma empresa privada ou alguma parceria faça um serviço de gás na forma da lei, e ele também institui regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões. E em relação a essa especificidade do Estado, eu posso relacionar com os transportes, porque a partir do momento que eu adiciono alguma cidade na região metropolitana, ou eu faço uma aglomeração em microrregião, o transporte entre essas cidades, ela pode se tornar mais barato, porque você não vai precisar ser interregião, região com a metrópole. E também existe a maioria dos estados também administra empresa pública, como aqui o exemplo do estado do Rio de Janeiro é a SEDAI, que é a empresa de saneamento e esgoto, de energia e de transporte urbano. Algumas das principais responsabilidades do governo estadual em relação à saúde, e como eu vou voltar à minha fala, é uma concomitância, né? Então, como o Lucas já falou, a União é uma questão mais geral. O Estado, como possui uma autonomia, ele pode construir e regular os hospitais estaduais, que são para casos de extrema complexidade, diagnóstico e tratamentos. Então, o Estado ele tem essa responsabilidade com a saúde pública, e essa questão dos hospitais estaduais, eles abarcam mais do que os municípios, que vai ser falado também. E a educação, o governo estadual é responsável pelo ensino médio, e parte disso também é o ensino fundamental. O ensino médio, as escolas públicas, os alunos saem da responsabilidade municipal e passa para a responsabilidade estadual. E também alguns estados conseguem oferecer ensino superior, botei como exemplo a UERJ e a UEMG, e foi um momento muito rígido que a UERJ passou por causa do estado do Rio de Janeiro em época de recuperação fiscal, mas a gente fica feliz que eles conseguiram se reerguer, porque é muito importante que os estados também ofereçam um ensino superior de qualidade. A segurança e justiça, os estados são responsáveis pelas polícias militares e civil. A polícia militar, ela tem um papel de imediato, como que eu posso explicar? Ela tem o papel dela é promover segurança pública, né? Então, só que em relação a atos ilícitos imediatos. A Polícia Civil, ela é mais investigativa e não tem tanto patrulhamento quanto as polícias militares. A Polícia Militar que é responsável pelo esse patrulhamento ostensivo, estar nas ruas, fazer operações, como o Carioca bem conhece. E também o Estado é responsável pelo Corpo de Bombeiros e o sistema da execução penal, ou seja, ele legisla também sobre como vão ser as penas no Estado e tudo mais. E em relação à justiça, existem os tribunais estaduais, que também são os juízes de instâncias inferiores.
E aqui, em relação à separação dos poderes, o executivo, a gente tem os governadores estaduais, como exemplo o Wilson Witzel, que no momento está afastado. O legislativo, que são os deputados estaduais ou distritais, no caso do Distrito Federal, que eles se encontram nas assembleias legislativas, como exemplo a Alerj, que está aqui na foto na direita, e lá eles vão aprovar essas leis que são que são subordinadas à Constituição, né? E o Judiciário, que são as cortes de instância inferiores, como exemplo o MP do Rio de Janeiro, que é responsável por investigar crimes do Estado, e eles têm feito bastantes operações aqui. Então, em relação ao nível de governo municipal, é importante a gente prestar bastante atenção agora, porque está chegando a votação, né, dos municípios. E aqui no Rio de Janeiro, que seria agora, né, em outubro, mas a gente sabe que vai ser bem improvável acontecer. E os municípios, eles são os entes federativos dotados de certa autonomia. Só que a autonomia deles vai só em relação à administração e legislativo. Essa autonomia deles também tem um certo limite. Eles podem administrar e legislar só em relação ao seu município. Eles não podem opinar ao município, por exemplo, o Rio de Janeiro não pode tentar legislar ou tentar criar alguma lei ou tentar administrar, por exemplo, Niterói. Isso só diz respeito, o Crivella só diz respeito ao município do Rio de Janeiro. E além de tentar ter essa autonomia, eles também têm que respeitar as hierarquias da federação, ou seja, a atuação do município não pode interferir e nem contrariar decisões dos entes superiores. Não, se a União tomar uma decisão, por exemplo, de não pode fumar em locais fechados. O município, o Crivella, não pode chegar e falar, mas aqui no Rio de Janeiro pode, porque essa é uma decisão da União. E, basicamente, os municípios, eles podem administrar coisas como transporte público. O transporte público ele pode ter uma concessão de uma empresa privada, mas cabe ao município administrar a qualidade desse transporte público. Então, quando tem um ônibus que está caindo aos pedaços, ou que tem uma superlotação, ou que quase não passa, você pode, sim, cobrar isso do município. Além de planejar as ruas, quando tem buraco, as vias, esgoto que explode e atrapalha as vias, as calçadas, limpeza, iluminação, e também promove a cultura. Pode passar, Cícero, por favor. E aí, agora eu vou falar um pouquinho das principais responsabilidades que a gente sabe que aqui no Brasil, quando a gente procura votar em alguém, são uma das coisas que a gente olha e deveria olhar também, porque são um dos maiores problemas que a gente tem no nosso país. Em relação à saúde, o município é o principal órgão de planejamento, de aplicação realmente de fato da campanha mais de perto. Como a gente viu, o órgão, o governo federal, ele só planeja e manda os recursos, mas quem que faz de fato, quem que acompanha de perto é o governo municipal, que ele cria as políticas públicas e implementa tanto as do Estado quanto as da União. E aí a gente pode ver essa esfera, essa pauta da saúde nas UPAs, que cabe ao governo municipal administrar, os hospitais municipais e os postos de saúde. Aqueles postos de saúde, eles também são administrados pelo governo municipal.
Já em relação à educação, o município ele é responsável pelo ensino infantil em geral. A gente pode falar tanto da pré-escola, quanto das creches, quanto do ensino fundamental. E aí o município ele fiscaliza também se, por exemplo, os pais estão levando os filhos na escola, eles fiscalizam as presenças. E se os pais não estiverem fazendo isso, podem aplicar multas e chamar no conselho, chamar no Instituto da Criança e do Adolescente para poder saber o que está acontecendo, por que aquela criança não está indo frequentando a creche, frequentando a escola. Quando uma escola municipal ou uma creche municipal não tem vaga, o que é um direito nosso, de todas as crianças, é um direito ter vaga, então a gente deve pedir ao município, recorrer ao município, porque isso cabe a eles. Já em relação à segurança, o mais perto que a gente tem é a Guarda Municipal, que basicamente é para proteger os nossos bens, serviços e instalações. Só que a gente sabe também que eles cuidam do trânsito, quando eles estão presentes, dão um ar de maior segurança, porque tem alguém ali para você recorrer se algo acontecer, um furto, um assalto. Então, eles são de extrema importância, a Guarda Municipal. E também, quando a gente fala de instalações e serviços, em relação à segurança, a gente está falando dos equipamentos de iluminação e câmera, porque quando a gente sabe que ruas iluminadas têm menor risco de acontecerem assaltos, de acontecerem algum problema. Pode passar, Cês, por favor. Então, a nível municipal, nós temos o executivo, o poder executivo, que tem representado pelo papel dos prefeitos. No Rio de Janeiro, é o Marcelo Crivella, que a gente conhece. Ele administra o município, ele que vai fazer essa conversa entre saúde, educação, todas essas pastas, é decidida tudo pelo prefeito. As decisões finais do executivo é feito pelo prefeito, e no caso do Rio de Janeiro, o Marcelo Crivella. Na questão do legislativo, de criar leis, são os vereadores. E eles ficam na Câmara Municipal, por exemplo. E os vereadores, eles podem criar leis. Só que como eu disse anteriormente, essas leis devem respeitar as decisões federais e estaduais. Essas leis, por exemplo, e essas decisões do executivo, a gente pode pensar na tarifa dos ônibus municipais. Existem municípios que têm as tarifas diferentes. E a gente fica se perguntando, por que eu vou para tal município, mesmo dentro do Rio de Janeiro, e tem uma tarifa, e por que aqui no Rio de Janeiro é outra? É porque essa decisão também é uma decisão municipal. Já o judiciário, esse poder ele não divide sua atuação em municípios, e sim em comarcas. Essas comarcas são extensões territoriais de atuação do poder judiciário. E aí tem várias unidades municipais que eles embarcam. Os juízes, eles possuem jurisdição, mas essa jurisdição, ela não é no município específico. Essa comarca, ela pode ter em algum município, mas não quer dizer que ela só representa, os juízes que estão ali só representam aquele município específico. Ali são decisões de diversos municípios. Oi, boa tarde, pessoal. Meu nome é Karen. E agora, depois dessa apresentação maravilhosa, tanto da esfera federal, estadual e municipal, a gente vai compreender como é que funciona o processo eleitoral, né? Como é que funciona a eleição desses representantes. Então, como o próprio nome já diz, né, o sistema eleitoral é a forma de determinar como vão ser eleitos os representantes da população. Então, você compreender o sistema eleitoral é você compreender como é que funciona a dinâmica dos votos de uma eleição, né, na definição do corpo político que vai exercer o poder de governo legítimo.
Então, o voto é uma das ferramentas, se não a principal, de participação popular na política brasileira. Então, temos as eleições federais e estaduais, né, como está aqui, para os cargos de presidente, senador, deputado federal e deputado estadual, governador, e as eleições municipais, né, que é para os cargos de prefeito e vereador. E por causa das eleições desse ano, né, que está previsto para dia 15 de novembro, o primeiro turno, a gente vai focar em como é que funciona o processo eleitoral municipal, mas vai ver que tem algumas dinâmicas que também são parecidas na eleição das outras esferas. Por exemplo, aqui para o cargo de prefeito vai ser o sistema majoritário e para o vereador, o sistema proporcional. Sistema majoritário, então, para eleger o prefeito. Lembrando que o sistema majoritário também pode ser usado para eleger, quer dizer, também pode ser usado não, ele também é utilizado para eleger o presidente, governador e senador. Mas, então, o sistema majoritário, temos o sistema majoritário simples e o sistema majoritário absoluto. Sistema majoritário simples, como o próprio nome já diz, é simplesmente o candidato possuir o maior número de votos válidos. Simplesmente isso. Quando eu falo sistema majoritário absoluto, quer dizer que tem que ser mais da metade mais um, quer dizer, metade mais um, para conseguir se eleger. Mas só que esse majoritário simples, então, não importa se é mais da metade do eleitorado, mas ele tem mais do que os outros candidatos, ele vai ser eleito. E esse majoritário simples, ele é utilizado para senador e para prefeito quando o município tem menos de 200 mil eleitores. Então, o que isso quer dizer? Que não há necessidade de segundo turno, porque simplesmente o candidato que receber mais votos, ele já vai ser eleito. Quando eu falo, então, majoritário absoluto, que é muito difícil o candidato já no primeiro turno conseguir mais de 50% dos votos, então há a necessidade de segundo turno, que aí está previsto na nossa legislação que os dois mais votados vão concorrer ao segundo turno, e aí, com certeza, um vai ter mais da metade dos votos, e aí ele que vai ser o eleito. Nós temos aqui, por exemplo, as eleições de 2016, né, para prefeito, e a gente pôde ver aqui que no primeiro turno, apesar do Crivella ter recebido a maioria dos votos, ele não conseguiu essa maioria absoluta, esse majoritário absoluto. Ele conseguiu apenas 27%. Então, como nós temos um município com muito mais de 200 mil eleitores, a gente vê aqui um total de 4 milhões de eleitores, quase 5 milhões de eleitores, então houve a necessidade de um segundo turno. Pode passar. E aqui, nesse segundo turno, então, obviamente, ele conseguiu mais da metade, com 59% dos votos, e foi eleito. Mas aqui um outro detalhe importante, eu estou falando aqui dos votos válidos. Quando eu falo votos válidos, eu estou excluindo os brancos e os nulos, ok? Então, uma outra coisa também que vale ressaltar aqui é porque muita gente fala que, se a maioria dos votos for nulo, vai anular a eleição. Não. Pode ter 99% do eleitorado que votou nulo. A eleição do candidato vai, então, funcionar em cima daquele 1% do eleitorado. Então, aquele 1% do eleitorado que foi lá votar vai conseguir eleger um representante que vai representar todos os outros 99%. Então, é sim importante você ir lá na eleição e votar no seu candidato de preferência. Pode passar, por favor. Agora eu vou falar do sistema proporcional, que é para eleger os vereadores, mas também os deputados federais e estaduais. O sistema proporcional é um pouquinho mais complexo, né? O sistema majoritário a gente viu que era mais simples, o majoritário simples era simplesmente mais votado, o majoritário absoluto era 50% do eleitorado mais um, e como funciona esse proporcional? Bom, o nosso sistema proporcional, ele é em lista aberta, né? Para vereadores, deputados federais e estaduais. O que eu quero dizer com lista aberta? Quando você for votar para vereador, deputado e deputado, tem a possibilidade de você votar apenas no partido, né? Ou você vota apenas no partido, ou então no seu candidato específico. Quando eu falo lista fechada, o eleitor ele só tem direito apenas de votar no partido. Ele não pode votar em algum candidato de preferência. Então, a lista ali, o partido já oferece uma lista fechada da ordem dos candidatos e você só pode votar no partido. Então, lista aberta, você pode tanto o voto em legenda, né, onde ele vota apenas no partido, ou você escolhe em quem você quer votar.
E tem a distribuição dos cargos entre partidos e coligações, né, que é o quociente eleitoral. Porque, antes de tudo, a primeira etapa é a justiça eleitoral, que vai definir a composição dos legislativos de acordo com os votos gerais conquistados por cada partido. Então, quer dizer, cada partido ele vai receber a quantidade de vagas, né, a quantidade de cadeiras, que vai ser proporcional à quantidade de votos que eles vão receber. Então, eu fiz essa tabelinha aqui, que vocês podem ver. O partido A recebeu 325 mil votos, partido B, 220 mil, partido C, 29 mil, coligação, 400 mil. Então, a quantidade de vagas que cada partido vai receber vai ter como cálculo a soma de todos os votos válidos. Então, você vai excluir da soma os votos em brancos e os votos nulos. Você vai somar todos os votos válidos e vai dividir pela quantidade de vagas que foram ofertadas. Por exemplo, aqui estava lá 31 cadeiras disponíveis para eleição. Então, você vai pegar o total de votos válidos, vai dividir pela quantidade de cadeiras e vai dar o quociente eleitoral. Esse quociente eleitoral, que aqui no caso foi 31 mil votos, vai ser a quantidade de votos que aquele partido precisa para ganhar uma cadeira. Então, partido a cada 31 mil votos ele consegue uma cadeira. É basicamente isso. Então, pode passar, por favor. Aqui a gente vê, partido A, peguei todos os votos do partido A, dividi pelo meu quociente eleitoral e vi a quantidade de cadeiras que ele vai receber, que a gente chama de quociente partidário também. Então, a gente viu que o partido A conseguiu 10 cadeiras, o partido B conseguiu 7 cadeiras, mas o partido C, olha, ele não conseguiu atingir esse quociente eleitoral. Ou seja, a quantidade de votos foi menor do que o mínimo exigido. E a coligação recebeu 12 cadeiras. Eu botei a coligação em amarelinho porque, vou explicar mais para frente, mas houve uma reforma eleitoral em que não é mais permitido coligações nas eleições. Então, a partir desse ano de 2020, já não vai haver mais coligações. Mas, então, continuando aqui. Os votos de cada candidato é contabilizado para todo partido ou coligação. O que isso quer dizer? Tem lá o candidato do meu partido, certo? Todos os votos daquele candidato vai ser contabilizado para o partido, ou seja, vai ser utilizado no partido na hora de ele conseguir essa disputa por vaga. Então, o que isso acontece? O que isso quer dizer? Que, na verdade, a disputa de votos entre os candidatos ocorre dentro do partido dele. E isso, houve uma crítica, quer dizer, foi sofrendo várias críticas nesse tipo de sistema, porque há o famoso efeito tiririca, que pode ser tipo um candidato muito famoso daquele partido que puxou muito votos para aquele partido. E acaba que, então, um candidato daquele partido que recebeu muitos votos por causa desse cara que conseguiu se destacar, acaba sendo eleito com poucos votos e acaba que um cara de um outro partido que conseguiu muito mais votos que ele não é eleito porque o partido daquele cara não conseguiu votos suficientes para conseguir uma outra cadeira. Então, agora, no meio dessa reforma também houve uma solução. Pode passar também, por favor. Houve uma solução para evitar isso, que um candidato que não conseguiu uma quantidade significativa de votos fosse eleito. E agora tem essa nova exigência que candidatos para ocupar a vaga devem receber uma quantidade de votos igual ou maior que 10% do quociente eleitoral. Então, vou pegar o quociente eleitoral, que ali a gente calculou, né, que tinha dado 31 mil, vou achar os 10% dele, 3.100 votos. Ou seja, o candidato, para ele conseguir ser eleito, ele tem que assumir no mínimo 3.100 votos. Então, isso é uma exigência nova. Então, pode ser que aquele partido, sim, consiga muitas vagas por causa de um candidato famoso, conseguiu muitas vagas, beleza. Mas ele só vai assumir de fato aquela cadeira se ele conseguir esse número mínimo de votos. Isso é meio que para não ser injusto um outro cara que recebeu muito mais votos de outro partido não ser eleito porque o partido dele não conseguiu o número de vagas suficiente. Pode passar, por favor. E, por exemplo, a gente viu que tinha dado 31... nesse exemplo que a gente deu, foram oferecidas 31 vagas, né? 31 cadeiras. Mas só que pode haver, na hora da distribuição, pode haver o caso de sobrar vagas. Então, há um outro cálculo para como vai ser redistribuída essas vagas. Mas é só você pegar a quantidade de votos válidos do partido, ou seja,
quantidade de votos que aquele partido recebeu, e você dividir pelo número de vagas obtidas no quociente partidário, o número de cadeiras que aquele partido conseguiu, e depois somar por mais um. Mas vai ficar mais explicado no próximo slide. Aqui, por exemplo, a gente tem aqui o partido A, partido B, C, coligação. Você viu que eu vou dividir, quer dizer, eu vou pegar o total de votos válidos que aquele partido conseguiu, vou dividir pela quantidade de cadeiras que ele já tinha conseguido na distribuição e vou somar mais um. Vou fazer isso com todos. O que tiver a maior média vai conseguir a cadeira. E aí você vai fazendo nesse processo até não sobrar nenhuma vaga. Aí, por exemplo, na primeira rodada, a coligação conseguiu. Aí, agora, você viu que ele tinha antes conseguido 12 cadeiras. No novo cálculo que eu vou fazer, na contagem, ele já vai estar com 13 cadeiras, já vai estar atualizado. E aí, com esses novos cálculos, viu que o que teve a maior média agora foi o partido A. Então, agora o partido A ele vai conseguir a outra cadeira que restou. E vai sendo assim até preencher todas as vagas. Pode mudar, por favor. Como eu tinha iniciado aqui, a gente focou nas eleições municipais justamente porque vai ter agora, no final do ano, pelo menos está previsto para ocorrer, as eleições municipais, o primeiro turno dia 15 de novembro e o segundo turno dia 29. Se até lá a situação ainda estiver ruim, tem como prorrogarem de novo, mas é bem provável que ainda esse ano vá ocorrer as eleições. Então, temos para esse ano eleger um prefeito, um vice-prefeito e 51 vereadores. Então, lá, com base naqueles cálculos que a gente tinha feito, vagas a preencher. Seria o quê? 51 cadeiras. Então, você vai pegar o número de votos válidos e vai dividir por 51 para você achar o quociente eleitoral. E aí os partidos verem quantas vagas eles vão conseguir. Aí, como eu tinha falado também, para a eleição dos vereadores em 2020, os partidos não poderão mais fazer coligações partidárias. O que era coligações? Quando partidos pequenos se juntam para ganhar mais força, né, mais visibilidade, e assim conseguir mais votos. Não vai ser mais possível. Então, agora, os partidos só vão contabilizar os votos que eles receberam propriamente do seu partido, dos candidatos do seu partido. E o que isso quer dizer? Que há a tendência de ocorrer fusões partidárias, né? Não coligações, mas sim partidos menores se juntarem para conseguir maior fundo eleitoral, né, mais visibilidade, uma maior estrutura, e com isso, com o passar do tempo, haver um menor número de partidos. Né? Então, uma das consequências, quer dizer, uma das propostas da reforma eleitoral foi isso, né? O fim das coligações, e agora foi permitido. Então, esse ano, a gente já não tem mais coligações, cada partido vai estar sozinho lá na disputa pelas vagas. Agora. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Maria Júlia. Nós vimos bastantes exemplos teóricos, né? Agora eu vou trazer uma parte mais prática, para ficar mais fácil da gente associar o governo, o nível de governo federal, municipal, estadual, com o tipo de serviço que ele oferece, trazendo algumas problemáticas também. Bom, essas duas primeiras reportagens são acerca do governo, quer dizer, do nível federal, né, de governo. A primeira fala em relação à questão da saúde, da importância do governo federal para financiar as ações que combateram, ainda estão combatendo a pandemia, que é o momento atual que a gente está vivendo. E já na segunda reportagem tem a ver com a questão mais da educação, que teve um corte, né, nas universidades federais, e isso prejudicou bastante, tanto na questão principalmente na questão da infraestrutura. E aqui está falando da questão dos restaurantes, né? Pode passar os slides. Já nesse próximo slide, já tem uma questão mais da segurança e da mobilidade. A questão da segurança é da Polícia Federal, que está investigando casos de tortura, e da mobilidade é da recuperação de ferrovias federais, que não basta só construir, como, se eu não me engano, o Lucas que comentou. Tem que construir e manter, realizar as manutenções sempre, que muitas das vezes não acontece. Pode passar. Já nesse próximo slide, é do nível de governo estadual.
Aqui fala que os hospitais estaduais do Rio de Janeiro têm mais de 40% dos leitos de UTI ocupados de pacientes com o novo coronavírus. Então, mostra a importância do hospital estadual no combate, né, ao coronavírus. Já na segunda reportagem, em relação à educação, que pelo menos eu conheço até, muita gente que reclama que não consegue realizar a matrícula dos filhos, né, pelos sites, porque normalmente as escolas estão lotadas. E como já foi mencionado também, é um direito. E de preferência, no colégio mais próximo da sua casa. Pode passar, por favor. Já aqui fala mais da questão da segurança, né? Vamos dizer assim, que aí mostra a ação do Corpo de Bombeiros, que não é só, vamos dizer, para apagar fogo, né? Aqui fala da questão das ações educativas, que muitas das vezes conscientiza a população. Aqui fala, nessa reportagem, sobre a redução das mortes no trânsito, que é muito importante. E já nessa outra reportagem ao lado, temos a questão da mobilidade, que é um grande problema aqui no estado, que é a superlotação. Aqui, no caso, está falando dos trens, mas não é só trem, é ônibus, é BRT, é todo tipo de meio de transporte, é muito lotado. Até mesmo nessa época do coronavírus. Pode passar. Já no nível municipal, a primeira reportagem é a crise na saúde do Rio. Muitos funcionários eles reclamavam, né, da questão do salário, de não receber os salários. Então, isso mostra um problema na questão da demanda, né, do dinheiro, do financiamento. Já a segunda reportagem fala das crianças sem creche e de 11 milhões de analfabetos no Brasil inteiro. Então, mostra que a gente tem um sério problema na educação e que é necessário que a gente invista na educação, possibilite novos colégios com infraestrutura adequada, que dê para bastantes alunos, para evitar esses problemas. Pode passar. Já nesse outro slide, está falando da segurança, né? No caso do nível municipal, tem a presença dos guardas municipais, que eles são importantes na gestão do trânsito, mas também para inibir, vamos dizer, alguns crimes, algumas questões de violência. Aí aqui, no caso, eles recuperaram grades que foram furtadas do BRT. Já na segunda reportagem, que tem a ver com a mobilidade, da questão do engarrafamento, que não só, vamos dizer, é um problema, né, que é de uma má gestão do trânsito, mas também causa muito problema na gente em relação ao nosso psicológico, questão de saúde mesmo, que a gente acaba ficando nervoso e agitado. Pode passar, Ceci. Agora eu vou falar das fontes de arrecadação, ou seja, como que o nível federal, o governo federal vai realizar os serviços deles através da arrecadação de alguns impostos, tanto o nível federal, quanto estadual, quanto o municipal. E aqui no caso do nível federal, o primeiro imposto é o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Ou seja, os contribuintes desse imposto são tanto os comerciantes quanto a questão do industrial, aquelas pessoas que comercializam, produtos a industrialização tenha sido executada no próprio estabelecimento ou de terceiros mediante a remessa de insumos. Já o segundo imposto, que é muito famoso, que é o imposto de renda, que as pessoas têm que fazer anualmente, na verdade faz no próximo ano do ano anterior, tipo, desse ano eu faço do ano passado. E aí vai de acordo com o que a pessoa arrecadou, se eu não me engano, acima de 28.500 e pouco assim por ano. Aí você tem que declarar esse imposto. O último imposto que eu trouxe aqui foi o imposto sobre a importação de produtos estrangeiros. Quanto à entrada de produtos de estrangeiro. Então, assim, quem paga é o importador. Já agora, no nível estadual, eu também trouxe 3 impostos. O primeiro é o imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, o ICMS. Ou seja, quando você vai comprar alguma coisa ou comprar algum serviço, parte daquele valor que você paga vai para esse imposto.
Já o segundo é o IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. O que eu achei importante é que é veículos automotores, ou seja, não é só carro e motocicletas, mas também embarcações, aeronaves. E 50% desse imposto, né, vai para o cofre público para ser destinado à saúde, e os outros 50% vai para o município que o veículo foi licenciado. Já o outro imposto que eu trouxe aqui foi o ITCMD, Imposto sobre a transmissão, causa, amortize e a doação de qualquer bens ou direitos. Ou seja, é quando há uma doação, né? Quando, por exemplo, alguém deixa de herança para alguém algum imóvel, alguma doação, ou então quando há alguma doação, e aí quem paga esse imposto, no caso, é o herdeiro, quem recebeu a herança, e o donatário, né? Já no nível municipal, o primeiro imposto que eu trouxe foi o IPTU, que também é muito famoso, que ele é pago anualmente, quem paga são os proprietários, né? Ou então inquilinos de alguns imóveis. Já o segundo foi o ISS... o ISS, pronto, falei certo. O Imposto sobre Serviços, que é pago por empresas prestadoras de serviços e profissionais autônomos prestadores de serviços também. Já o último foi o TBI, que é o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Intervivos. Ele deve ser pago por quem adquire bens ou direitos. Ou seja, o caso mais comum é quando há compra e venda de imóveis. Quem deve recolher o imposto, né, é o comprador. E é isso. Então, gente, para finalizar esse debate, eu gostaria de reiterar a importância do nosso voto. Se você tem uma empresa, você não vai confiar nessa empresa no CEO que não tem um currículo bom. Então, é necessário que a gente pesquise, é necessário que a gente se informe, que a gente se conscientize sobre o nosso voto, que a gente tenha conhecimento sobre as esferas que a gente tem, legislativa, executiva e judiciária, que a gente possa entender como essas esferas se relacionam, como elas impactam a nossa vida, que não é um voto isolado. É um voto em conjunto. Um vai interferir no poder do outro, é uma escala. Então, é necessário, sim, que a gente se informe, que a gente procure, que a gente olhe através de meios de comunicação, notícias, que a gente veja o político que a gente quer eleger, o candidato que a gente quer eleger, o que ele tem feito, o que ele faz no dia a dia, o que ele faz para o município, o que ele faz para o Estado. Então, é preciso, sim, que a gente nos conscientizemos e olhemos melhor para quem a gente está elegendo para o nosso país. Eu gostaria de agradecer os nossos palestrantes, Cecília, Lucas, Tayane, Maria Júlia e Karen. Eles vão vir dar um oi de tchau. E por hoje é só. E se conscientizem, procurem, leiam mais, leiam livros, olhem jornal, vejam notícias para vocês se inteirarem no que está acontecendo no nosso país. As eleições estão aí, como a Karen falou, ela explicou como que é a votação, como o teu voto impacta diretamente a nossa vida. Então, é necessário que a gente pesquise e olhe quem a gente vai votar. Por hoje é só. Tchau, gente. Obrigada Tchau, pela pessoal. atenção. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada pela tchau, atenção. gente.